Paz de Cristo a todos. Amém. Os que podem, se assentem. Alegria, prazer, satisfação poder estar aqui nessa amada igreja. Obrigado, pastor Márcio, a sessão aqui do púlpito que Deus tem entregue nas suas mãos. Eu vim todo mauricinho assim porque o cara não avisou nada. Senão eu vinha de calça lis, tênis, assim ó, modernão, assim igual o pastor Márcio. Eu vim igual o Mauricinho aqui quando eu cheguei. O que eu tô fazendo com esse negócio aqui? Mas tá tudo bem, tu me paga, sujeito. Mas graças a Deus que nós estamos aqui. Eu tenho como verdade que o povo de Deus não se reúne à toa. Deus tem sempre um propósito. E eu gosto de dizer duas coisas que são verdades. Se você entrou aqui bem, você sai daqui melhor. Se você entrou aqui mal, você sai daqui bem. Que a presença de Deus é que muda a história da nossa vida. Quero dizer que a honra não é de vocês, a honra é minha. Estar diante da igreja do Senhor é honra para qualquer pessoa. Tem uns abestados da vida por aí que pensa que é honra para a igreja quando ele está lá. Eu fico rindo desses caras, sabe? Olha, vai ser muita honra eu estar aí, viu? Olha bem, nada, para estar diante da igreja é uma honra para qualquer pessoa. Diante da noiva do Cordeiro, é algo especial. Você que está aqui, você que está assistindo pela Rede Super, eu acredito que alguma coisa daquilo que Deus colocou no meu coração, não tem pretensão de pensar que tudo que eu vou falar aqui, tudo, pode ser até que para alguns, mas eu sempre acredito que uma mensagem, uma frase, um tópico, uma parte, é uma palavra rema, é uma palavra revelada de Deus para a sua vida. Por isso que o crente nunca deve se ausentar do culto antes do final. Você sabia disso? Primeiro porque o culto é racional. O que é culto racional, gente? Aproveitar que eu estou transmitindo pela televisão, vou dar alguma palavrinha para todo mundo que está assistindo, para quando for para a igreja lembrar disso que eu estou falando agora. Culto racional é o culto que você decide da sua própria vontade, no domínio da sua existência. Culto racional é isso, eu decido pela minha vontade, pela minha inteligência, pela minha racionalidade, que eu quero prestar um culto a Deus. É uma decisão voluntária. Agora tem uma palavrinha que tem que estar colada com isso, que é uma palavrinha muito interessante que até o povo evangélico usa, que é a palavra fiel. Você sabe o que significa o fiel? É aquele que cumpre aquilo a que se obriga. Fiel é aquele que cumpre aquilo a que se obriga. Então seja fiel à decisão de prestar um culto a Deus. Espera até o final. Porque muitas vezes é o amém. Pastor, amém. Não é nem a palavra do pregador. É quando o pastor muitas vezes diz assim, amém. Aí Deus lá no céu diz, assim seja. Vou abençoar, vou abrir a porta, vou operar um milagre. Como eu estou vendo aqui muitos jovens. A menina ligou para mim aqui do jornal, disse, pastor, o senhor pode dar uma palhinha aí sobre o que o senhor vai falar à noite? Eu falei, se eu soubesse eu falava contigo, filha. Isso era mais 4h30, 5 horas da tarde. Eu falei, olha, se eu soubesse eu não tinha problema nenhum. Aí eu disse para ela, pergunta se seu pastor, de vez em quando a gente vai pregar num lugar e a gente tem uma confirmação de Deus uma semana antes do que vai pregar. Você vai para o lugar uma semana antes. Agora de vez em quando você vai pregar num lugar que aí o negócio fica bonito.
Você pensa que vai pregar uma coisa, e pensa que vai pregar outra, e pensa que vai pregar outra, e vem isso. E Deus faz assim para a gente aprender a depender dele mesmo, para não ficar profissional, sabe? No item 3 vai ter glória a Deus, no 4 língua estranha, no 5º e aí vira um negócio, né, pastor Márcio? Parece que é uma coisa profissional de manipulação. E eu falei para ela com muita honestidade. E aí eu folheia dali, folheia daqui, orando a Deus e tal. Aí é um congresso de jovens, né? Aí Deus me deu aqui uma palavra para vocês sobre o que é o ser humano. O que é você? Vamos ver quem somos nós. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, do versículo 26. É o texto mais fácil para o crente abrir. Eu gosto quando o pregador diz assim: Sofonias. Dá desespero na metade da igreja para achar Sofonias. Na Gênesis 1 é moleza, né? Gênesis 1, do 26 ao 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém. O que é o ser humano? Eu vou começar a contrariar o que você aprende na escola, o que dizem para você no 1º e 2º grau, quando você tem aula de biologia, o que você lê nos jornais ou na televisão. Uma parte aqui introdutória, porque eu acho que é muito importante, sabe? Eu quero mostrar exatamente ao contrário do que dizem que é o homem. Porque olha só o que você anda escutando que é o ser humano. O homem aqui não está falando de sexo, está falando do ser humano. Quando eu quiser falar de homem no masculino, eu te digo homem, ser humano, macho e fêmea. Dizem por aí que o homem é produto do acaso, da evolução de espécie, sabe? É escolha aleatória da natureza, é o que dizem que é o ser humano. Começou lá atrás com o Big Bang, BUM! Só esqueci de dizer quem apertou o botão. Aí começou com uma explosão, e aí bilhões, cada um diz uma coisa, de bilhões, porque ninguém prova porcaria nenhuma e nunca vai provar, até chegar ao homem. Mas a verdade é o seguinte: para o homem ser produto da evolução, da seleção natural e obra do acaso, 3 verdades científicas têm que ser jogadas no chão. Enquanto elas existirem, a evolução vai continuar como teoria, e querem ensinar na escola e na televisão como verdade absoluta científica. E a evolução não passa de uma teoria. E quando o professor de biologia ou algum ateu fajuta vir querer deitar e rolar em cima de você, você vai arrebentar a boca do balão. Tem 3 verdades científicas aqui na minha introdução, certo? Para depois eu mostrar o que é o homem realmente, que tem que ser derrubada, para que essa falácia de que nós somos produto da evolução, obra do acaso, aconteça.